Olá, meus queridos alunos, aqui é o Wesley, professor de História. Nós vamos falar sobre as contestações das oligarquias, a urbanização e o crescimento da classe operária no Brasil. Nós vamos estar com a aula para o 9º ano, para a semana 2 do PET 2. Como eram os movimentos sociais na Primeira República, né, que ocorreram nesses movimentos e como que eles foram também reprimidos pela força estatal republicana. O primeiro movimento que nós vamos ver é a Revolta Federalista. Ela ocorreu no Rio Grande do Sul, né, se estendendo aí para outros estados do Sul, mas principalmente gaúchos que lutaram nesta revolta eram federalistas. O que significa isso? Eles queriam autonomia política para os estados. Eles discordavam da centralização política que era aí feita pelo governo federal com o militar aí, Floriano Peixoto, no poder. Então, a revolta começou aí principalmente por causa da nomeação do Júlio Castilhos como presidente do Rio Grande do Sul, e isso fez com que forças aí federalistas e a força aí do Estado entrassem em confronto. O Júlio Castilhos contou com o apoio do Floriano Peixoto, né, como exército, e, por fim, esta revolta ela só foi acabar com um acordo feito pelo presidente Prudente de Moraes em 1895. Um outro movimento que nós temos é a Revolta da Armada, que, na verdade, foram duas revoltas. A primeira em 1891, em que os marinheiros, em que a Marinha ameaçou bombardear o Rio de Janeiro em represália ao fechamento do Congresso feito por Deodoro da Fonseca. Nesta ocasião, o presidente renunciou, dando lugar ao Floriano Peixoto. E depois nós vamos ter a segunda revolta da Armada, que, mais uma vez, os marinheiros ameaçaram bombardear o Rio de Janeiro, pedindo uma nova eleição, pedindo, na verdade, a primeira eleição do Brasil republicano, aí, uma primeira eleição para presidente. Sem o apoio no Rio de Janeiro, eles foram para o sul do país, tentaram alguma aliança com os federalistas, porém não conseguiram tanto êxito nessa tentativa, e esse movimento foi abafado pelo governo federal. Havia uma clara aí, insatisfação da Marinha em relação ao Exército, que se sentia inferior ao Exército, né, tratado de forma inferior à forma que o Exército era tratado. Agora nós vamos falar um pouco do Nordeste. Aí. Surgiu o cangaço no Nordeste no final do século XIX, e eles existiram aí até a metade do século XX. Os cangaceiros eram basicamente pessoas que faziam assaltos a fazendas, a comércios, cidades do Nordeste, e era uma forma de resistência às injustiças sociais existentes na região e, né, naquele período. Esse movimento foi fortemente combatido pela força estatal, pelo exército, pelas polícias, e ele teve seu fim aí já na metade do século XX, né? Então já transcende aí as barreiras da Primeira República. Outra revolta que ocorreu no Nordeste foi a Revolta do Juazeiro, que ocorreu no Ceará em 1914, liderada principalmente pelo padre Cícero, e ela é uma reação a decisões do governo federal de tentar substituir a oligarquia, que era inimiga política do presidente da época. O padre Cícero ele defendia a manutenção dessa oligarquia do estado do Ceará,
inclusive ele era vice-governador e prefeito da cidade de Juazeiro. O governo federal o perseguiu, destituiu-o do seu cargo, e isso causou uma reação também na oligarquia local, que foi buscar apoio, foi lutar contra contra o interventor que havia sido o interventor que havia sido nomeado, e por fim eles conseguiram que esse interventor fosse deposto e conseguiram que o padre Cícero retomasse os seus cargos políticos. A Guerra de Canudos, ela demonstra aí uma forma aí de violência estatal muito forte e bastante importante nós analisarmos esse período. Ela ocorreu na Bahia no ano de 1897. O Antônio Conselheiro era um líder religioso e político bastante conhecido em todo o Nordeste. Ele conseguiu arrebanhar 25 mil seguidores dele, incluindo aí jagunços armados que viviam num arraial chamado Arraial do Bom Jesus, né, liderados por ele, né, tinham toda ali uma assistência religiosa daquele homem. Enfim, as pessoas acreditavam nele, as pessoas acreditavam naquilo que ele dizia. Isso desagradou muito ao governo federal, que entendia esse movimento de Canudos, esse movimento que seria um movimento de autonomia, como uma ameaça muito grave à República, como uma tentativa de se voltasse à monarquia, de restauração da monarquia. E por isso o governo federal enviou tropas para lutarem contra esses jagunços, contra esses sertanejos. A guerra terminou em destruição total pelo exército do Arraial, né? As pessoas foram degoladas, né? Toda a população foi morta, né? Pessoas degoladas, e as casas foram todas destruídas. Muita violência contra estes sertanejos. Uma outra guerra que aconteceu, que tem um cunho muito parecido com a guerra de Canudos, foi a Guerra do Contestado. Essa aconteceu entre 1912 e 1913 em Santa Catarina, e foi causada aí pela insatisfação das pessoas que foram prejudicadas pela construção da linha férrea entre o São Paulo e o Rio Grande do Sul. Havia também um líder religioso chamado José Maria, que acolheu essas pessoas, o que também causou uma reação do governo federal, entendendo este monge como uma pessoa perigosa, como um desordeiro, como uma ameaça à ordem imposta, à ordem existente ali. E por isso também foram enviadas tropas para desmanchar essa comunidade e obrigar a retirada dos camponeses daquela região. Mais uma vez, o líder foi morto e muitos dos seus seguidores foram brutalmente assassinados. Eu coloquei esse brutalmente assassinados porque mulheres grávidas foram assassinadas pelo exército. A força do exército, com as suas armas e canhões, ela foi muito maior do que a força dos sertanejos, dos camponeses que ali estavam. Os camponeses, inclusive, armados a foices e enxadas. É algo bastante assustador, né? Seria uma cena muito assustadora quando nós olhamos isso, uma violência tão forte do exército contra o seu próprio povo. Um outro movimento, uma outra revolta bastante importante foi a revolta da vacina que ocorreu no Rio de Janeiro. Havia um projeto de reurbanização do Rio de Janeiro no governo Rodrigues Alves,
E aí grandes obras foram feitas, só que o que aconteceu com isso? A população que vivia no centro do Rio de Janeiro, uma população pobre, ela foi desabrigada, ela foi tirada dos cortiços que foram destruídos e não teve nenhum auxílio, esse pessoal não teve nenhum auxílio do Estado depois de ter sido retirado de suas casas. O que aconteceu? Essas pessoas começaram a se deslocar para os morros, né, e aí surgiram as comunidades, as favelas, e também ocorreu que, né, o aluguel, com a falta dos cortiços, aumentou bastante, né, o preço do aluguel, e isso causou grande revolta popular. Junte-se a isso, nós colocamos a violência estatal na questão da campanha de vacinação do Oswaldo Cruz, que era obrigatória. E se a pessoa resistisse a esta vacinação, que era a vacinação contra a varíola, teria graves problemas aí com a polícia. E por isso, a população se revoltou contra o governo, e nos dias 10 a 16 de novembro de 1904, eles saíram às ruas e atearam fogo e fizeram o estardalhaço aí, que acabou fazendo com que o governo cedesse nessa questão da obrigatoriedade da vacina, mas também reprimisse fortemente esse movimento. Outra revolta que ocorreu aí no Rio de Janeiro foi a revolta da Chibata. Ela ocorreu em 1910 e ela é uma revolta de marinheiros. Os marinheiros eram principalmente negros que saíram da escravidão e foram trabalhar na marinha, e eles estavam aí sofrendo com as condições precárias de emprego, as condições precárias de salário, também com castigo físico. Por isso, a revolta da Chibata. A Chibata era o castigo que eles sofriam nessa época. Então, aí, liderados por João Cândido, havia ocorrido um motim no navio da Marinha Brasileira, e eles conseguiram apoio aí de outros navios. Eram navios bastante fortes, navios aí de guerra, né, para bombardear a cidade do Rio de Janeiro, e enviaram uma carta para o presidente, reivindicando melhores condições de salário, o fim dos castigos físicos, e melhores condições de trabalho aí, o que acabou por ser atendido. Agora nós vamos citar aqui o surgimento do movimento operário nesse contexto de Brasil na Primeira República. No início do século XX, o Brasil passou a receber uma mão de obra imigrante muito grande, né, basicamente vinda da Europa. Junto com os europeus vieram as ideias socialistas, as ideias comunistas, vieram aí a questão sindical, né? Começou então a surgir, a fomentar-se aí a questão dos direitos trabalhistas que não existiam no Brasil. Então o movimento trabalhista ele começou nesse contexto, né? Em 1906 surge o movimento operário brasileiro com o primeiro congresso operário, né? Principalmente eles reivindicavam a questão da jornada laboral diária de 8 horas no máximo aí. No ano de 1917 ocorreu a grande greve geral, ocorreu uma grande greve, né, que ficou chamada aí de greve de 1917. Esses grevistas eles reivindicavam o aumento salarial, a proibição do trabalho infantil, a jornada de 8 horas, e haviam outras reivindicações aí. Essa mobilização fez com que os empresários do governo cedessem, né, e concedessem aí 20% nos salários, concedessem um aumento de 20% nos salários, e a promessa de atender esses outros pedidos, coisa que não se cumpriu, né, diga-se de passagem. Com as notícias de êxito aí dos bolcheviques na Rússia, ou seja,
de operários chegando ao poder na Rússia, da Revolução Russa, nós vamos estudar aí posteriormente, os operários sindicalistas brasileiros se entusiasmaram. E em 1922, eles fundaram o PCB, Partido Comunista do Brasil. E desde então, esse é considerado a principal organização operária nacional. Nós temos aí o governo Getúlio Vargas, e aí nós já estamos tratando da crise oligárquica e do início do período da Era Vargas. Em 1930, o Vargas ele dá um golpe, toma o poder, ou seja, aqui caiu, aqui findou-se a oligarquia. Então, na Revolução de 1930, Getúlio Vargas chega ao poder e retira a oligarquia Minas Gerais e São Paulo. Ele acaba com a política do café com leite, chegando ao poder. Ele sustentava os interesses da elite urbana, da classe trabalhadora e, paulatinamente, concedia direitos, aprovando leis que atendiam os anseios da classe operária. Dessa forma, o Getúlio Vargas ele passou, inclusive, a ser conhecido como o pai dos pobres. Ele conseguiu a simpatia da classe operária e conseguiu o controle dessa classe por meio da propaganda. Então, o pai dos pobres, ele era sempre associado ao trabalhismo, aos direitos dessa classe operária. Então, ele dominou bastante esta ideia de propaganda, essa ideia propagandista aí. E ao manter esse controle sobre os sindicatos, concedendo aí direitos aos trabalhadores, Vargas também mantinha a ordem social urbana burguesa nascente no Brasil. Então, existia aí um controle da classe operária, da classe, né, da classe aí mais pobre, mas também isso agradava os burgueses, agradava um pessoal aí mais rico. Então, nas décadas de 1930 e 1940, o governo Vargas, ele faz surgir aí uma legislação trabalhista, né? Primeiro, com a Constituição de 1934, ele vai conceder alguns direitos bastante importantes aos trabalhadores. Em 1943, nós vamos ter aí o surgimento da consolidação das leis do trabalho em 1943, trazendo essa legislação trabalhista ainda, que é coisa que ainda existe no Brasil, é coisa que, inclusive, nós tivemos aí mudanças graves recentemente na questão aí trabalhista, com as reformas trabalhistas do governo inteiro. Vamos para as atividades e, basicamente, nós vamos ter aí a número 1, pesquise e comente o impacto da Revolução Russa no movimento operário brasileiro. Você vai trazer uma pesquisa a respeito dos bolcheviques, como isso impactou nos pensamentos aí do operariado brasileiro. Outra situação que nós vamos ter aí é a número 2. Nós vamos tratar, basicamente, de comentar sobre os interesses do Vargas em se associar à classe trabalhadora, aos interesses da classe trabalhadora. A número 3, vocês vão completar esse quadro, com as informações que estão sendo exigidas de cada revolta ou movimento social. Coisa que eu falei aí, quase todos estão aí, mas você pode pesquisar também outras informações. Eu dei o máximo de informações possíveis, para que o vídeo também não ficasse muito longo, mas eu fiz tentando trazer o máximo de informações possíveis para vocês.
A número 4 é uma questão de múltipla escolha. Você vai ler esse texto e vai responder aí corretamente. Qualquer dúvida, eu estou à disposição para ajudá-los. E bons estudos, boa semana, Deus abençoe a todos.